Eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 2, do versículo 25 até o versículo 35. Esse é um texto que nós cantamos, inclusive, em alguma parte, a sua história, a canção de Simeão. Eu acho que talvez você já conhece essa história, mas não fica constrangido se você nunca ouviu falar de Simeão na Bíblia, porque não é comum Simeão aparecer nas nossas narrativas bíblicas, nas histórias que nós contamos. A história dele ela é bem focada, bem intencional. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35. Eu queria começar a leitura, mas antes eu queria orar e queria que você orasse junto comigo para que Deus nos ilumine, para que Deus fale com você, para que você seja confortado e confrontado com a palavra e que você saia daqui totalmente diferente da forma como você entrou. Pastor, mas eu entrei muito bem, que você saia melhor. Eu entrei muito mal, que você saia recuperado. A palavra está aberta e eu quero que você ore comigo. Senhor, a Tua palavra é sempre eficaz, sempre poderosa por si só. Ao longo da história, essa mesma palavra tem salvado pecadores do inferno, tem levado pecadores ao arrependimento e, Deus, trazido esperança para a humanidade. Portanto, diante dessa tão grande esperança, fala conosco, desde a leitura do texto até a sua explicação e também a sua aplicação para a nossa vida. Ilumina a nossa vida, a nossa igreja, nos enche de poder e de graça, em nome de Jesus. Amém. Leia comigo. Versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui. Bom, nós estamos numa série de mensagens sobre o Natal. Essa é a segunda série. É um bloco de 3 mensagens. O nome da série é Jesus Cristo. E talvez você pense, poxa, mas não é muito original. É para não ser mesmo. No Natal não há nada mais inovador do que você falar sobre o núcleo do Natal, Jesus Cristo. Só que o que parece ser muito simples e muito básico, e muito necessário, e muito suficiente, é muito difícil de ser alcançado. Eu falei na semana passada e queria que você pensasse comigo também essa semana, que para você chegar ao núcleo do que é a comemoração natalina, você passa pelas camadas da cultura, da história, para depois então chegar a quem é Jesus. Olha, eu sei, você está doido para chegar o dia 24 com a sua família, participar da ceia, descansar, mas essa é uma camada cultural, fruto de uma camada histórica do Natal. Mas tudo isso não apaga o fato de que essas questões apontam para Cristo e o seu grande fundamento. Eu queria que você não negligenciasse, por exemplo, que comemorações da família, a época natalina é boa, isso não deve ser rejeitado pelo cristão. O grande problema é quando essas camadas são tão grandes para você que você esquece o grande núcleo do Natal. Olha que coisa complicada e perigosa. Pessoas que ao longo do ano almejam e esperam o Natal chegar com muita expectativa para que vejam as luzes de Natal, para enfeitar a casa. Conheço pessoas, talvez você é uma dessas, que tem os seus enfeites de Natal como um daqueles artigos preciosos da casa, que fica só esperando outubro ou novembro chegar para já começar a pensar na decoração. E isso é muito legal. O grande problema é quando a sua esperança do Natal se resume nessas coisas. E isso não é incomum. No nosso tempo, o Natal ele é tido como um tempo de paz, de harmonia, de reconciliação. E tudo muito bom, parece tudo muito certo, não há nada de errado com isso.
Só que percebe como fica subjetiva a coisa. Natal, um tempo de alegria, um tempo de festa, um tempo de família, de reconciliação, de harmonia. Tá, e aí? Aonde a gente vai com isso? Qual é o grande fundamento objetivo dessa questão? É aí que a esperança do Natal se perde, porque o grande problema não é termos uma esperança como essa. O grande problema é nós não termos a verdadeira esperança do Natal. E aliás, esse talvez é um dos pontos que mais marca a nossa sociedade acerca da esperança em algumas coisas. Nós somos frutos de um tempo em que nós recebemos muitas promessas a que a gente possa colocar a nossa esperança, a fim de que um dia nós recebamos aquilo e isso vai saciar o nosso coração. Desde uma aposentadoria, a compra de um carro, a compra de uma casa, um projeto de viagem, tudo isso é dado a você pelo nosso tempo como uma promessa de esperança. E a esperança nada mais é do que o grande combustível pelo qual você não parou de viver ainda. Alguém que perde a esperança, perde a vida. Em algum nível, você que talvez já se sentiu desesperançoso e experimentou o seu carrinho parar no meio da estrada. A esperança é o que faz você acordar pela manhã. A esperança de um casamento, de uma família, de um trabalho, de uma prosperidade. A esperança motiva a sociedade, motiva o ser humano. Um ser humano sem esperança é um ser humano sem vida. Quando acaba a esperança, acaba a vida. A depressão por si, ela é a ausência de uma expectativa, de uma esperança do futuro. Traumas psicológicos, doenças da alma se configuram justamente no fato de que a esperança não está mais presente como estava antes. A esperança é um elemento fundamental para que a nossa vida faça sentido. Uma vida sem esperança é uma vida sem sentido. Aliás, eu não sei se dá para chamar uma vida sem esperança de vida. Pode ser uma sobrevida. Mas a vida se categoriza ou se fundamenta no fato de que há esperança. Já ouviram aquela velha história de que onde há vida há esperança? É justamente por isso, porque aonde habita o fôlego da existência, necessariamente habita também o fôlego da esperança. Essas coisas convergem: vida, esperança, esperança e vida. Morte e desesperança, as coisas andam juntas. É por isso que o luto é tão doloroso. O luto é quando a esperança acaba. Quem já enfrentou o luto sabe talvez de que a esperança de recuperação, uma esperança de cura, uma esperança de novos tempos foi embora junto com a morte. Morte e desesperança caminham do mesmo lado. Vida e esperança caminham de um lado oposto. Alguém esperançoso é alguém cheio de vida. Alguém desesperançoso é alguém cheio de morte por dentro. É duro, mas é a grande realidade. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. Mas não uma mensagem de esperança em coisas dessa vida. Aliás, o grande ponto é que as coisas dessa vida não podem te dar esperança. Aqui é onde você e eu, nós temos um grande fundamento para a mensagem. A vida de Simeão, ela é a vida de alguém esperançoso e altamente esperançoso. Mas o que a gente vai aprender com o texto de hoje é que a esperança verdadeira não é necessariamente uma coisa para essa vida. Simeão, ele tem contato com a eternidade. Aí talvez você diga: mas pastor, ele estava vivo. Sim, mas ele esteve diante daquele que carregava a eternidade no seu corpo, Jesus Cristo. Ele não veio de uma maneira apenas material. Jesus Cristo, quando ele encarna, ele assume a figura humana, mas ele carrega dentro de si todos os atributos da divindade. Ele é o Deus eterno. Simeão não está diante de alguém humano apenas. É o Deus homem diante dele. Por isso eu queria que você se concentrasse, mesmo que você esteja cansado, você vai ouvir uma mensagem de esperança. Pelo amor de Deus, meu irmão, acorde o seu sono, acorde a sua alma e tenha esperança. É Natal. Se é Natal, é esperançoso para você. Simeão, então, ele aparece na história, e a primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é que a esperança é revelada a nós de alguma forma apenas porque Deus escolheu revelar a sua esperança. Deus poderia não ter escolhido revelar a esperança aos homens, mas Deus intencionalmente escolhe revelar a esperança aos homens. Nós começamos o nosso culto com Isaías 52. Eu acho que quem estava aqui desde o início percebeu que isso é uma ponte para o que vai acontecer aqui, quando no texto Isaías diz que Deus revela o seu braço ao mundo. Por que ele revela? Porque ele revela a sua esperança. Simeão, ele entra na história de uma maneira pontual, porque em nenhum outro texto bíblico Simeão aparece.
É muito legal essa história porque você não tem outro fato, outro dado para explicar quem era Simeão. Se você me perguntasse aqui agora, quem é Simeão? Eu só tenho algumas coisas para te dizer. Ele era israelita, piedoso e justo, ponto final. Não há mais nenhuma informação sobre ele no texto bíblico. Alguns poderiam tentar teorizar que ele era um fariseu, algum mestre. O texto não diz, ele é apenas um judeu, um israelita, justo e piedoso esperando a Cristo. E talvez a gente nem conhecia Simeão até essa pregação. Talvez Simeão era um nome que, se você ouvisse, você saberia que era bíblico, porque parece bíblico, mas você não saberia dizer se está no Antigo ou Novo Testamento. Mas fato é que Simeão, ele encontra a esperança que é revelada aos escolhidos de Deus. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e agora vem o ponto importante, e esperava a consolação de Israel. Israel, como eu falei no início do culto, ele passa por várias tribulações, várias turbulências, o seu tempo de desesperança é cada vez mais frequente. Israel é uma nação que acostumou a ter desesperança. Os israelitas acostumavam a flertar com a sensação de morte o tempo todo. Quando estava tudo bem, o israelita esperava a coisa ficar ruim, porque Israel vivia os seus altos e baixos. Mas todo israelita sabia da promessa do Consolador, o Consolador de Israel. Isaías é o grande profeta que anuncia essa consolação. E o que Simeão espera é exatamente essa consolação de Israel. Diante de todos os seus traumas, os seus dilemas como povo de Deus, ele espera essa consolação. Eu queria que você se colocasse no lugar de um judeu aqui. O povo judeu, que nesse contexto já tinha experimentado desde o cativeiro no Egito até as infinitas guerras na região da Terra Prometida, o exílio babilônico da Assíria, uma nação esfarelada, completamente pisada pelas outras nações, um homem que talvez carrega os seus traumas pessoais, mas também os seus traumas comunitários, um homem que carrega uma identidade fragilizada e de repente ele está esperando justamente a consolação do seu povo. É uma esperança muito maior do que qualquer outra coisa que eu e você poderíamos imaginar. O que isso nos leva a pensar é que existe uma esperança que é maior do que as coisas dessa vida. Simeão está bem focado nela. Ele está bem consciente de que a esperança do Messias é a grande esperança da consolação do povo. Algo interessante no texto é que ele é descrito como um homem justo e piedoso. Há uma convergência aqui entre aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam por Ele, aqueles que aguardam o Messias e uma vida justa e piedosa. É legal perceber no texto como essas duas coisas elas caminham juntas. Uma vida piedosa e a esperança em ver o Cristo. É lógico que Deus pode alcançar pessoas improváveis e assim Ele o faz. Mas, regra geral, o que Deus faz é transformar a vida de alguém para que essa pessoa tenha no seu coração um senso de expectativa pela presença e pela esperança em Deus. É por isso que no texto há um desenvolvimento do que está acontecendo. Ele era justo e piedoso, esperava consolação porque o Espírito Santo estava sobre ele. Havia uma ação do Espírito nesse indivíduo, ao qual revelava para ele qual era a verdadeira esperança. Aqui o nosso mundinho cai, porque nós não podemos controlar a quem o Senhor revela a sua esperança. É duro te dizer isso, meu irmão, minha irmã, mas se o Senhor não revela a sua esperança para um ou para outro, isso é porque assim Ele o quer. Só existe uma forma de um indivíduo entender quem é Jesus e a esperança que ele carrega, se assim o Espírito Santo o revelar. Nenhum ser humano na face da terra é capaz de entender a esperança que existe em Jesus Cristo se não for por uma ação soberana de Deus. O ser humano nasce por si só, desesperançoso das coisas para a eternidade e extremamente apegado e esperançoso para as coisas dessa vida. Eu queria que você, por favor, entenda isso. Você nasce tendenciosamente inclinado a esperar para essa vida. Você nasce esperando uma família, você nasce esperando uma casa, você nasce esperando uma carreira, um trabalho, uma prosperidade, e tudo isso são fontes de esperança que a sua vida terrena te limita a olhar. Você está acostumado com isso e é natural. Nós nascemos nesse mundo.
O grande ponto é que quando o Espírito Santo entra na sua vida e quando ele entra no seu coração, o seu olhar de esperança, ele é completamente transformado e você já não espera mais para essa vida, mas para a eternidade. Eu não estou dizendo que você não vai se alegrar com a sua família, com a sua prosperidade, com a sua casa. Isso tudo pode trazer alegria, sim, não é pecado. A grande questão é a ênfase do texto em que alguém justo e piedoso esperava a consolação que não vem dessa vida. É um recado para você, cristão, que talvez está afastado há algum tempo da presença de Deus, tentando encontrar esperança em algum outro lugar. Não há esperança para você fora de Cristo. Aqueles que já experimentaram o Espírito Santo, eles só conseguem encontrar lugar de esperança em Cristo. E quanto mais eles caminham para fora da presença, para fora do poder de Deus, mais desesperançosos eles ficam, porque estão distantes dessa relação. O versículo 26 mostra o que acontece no coração desse homem. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. A expressão o Cristo do Senhor é uma expressão muito específica para Israel. O que o autor Lucas está dizendo é que Simeão não morreria e Deus havia revelado isso para ele sem ver o Messias, o prometido de Deus. Não é algo que o ser humano de forma natural esperaria. Você acha mesmo que o mundo espera Jesus? Você acha que o mundo te ensina a esperar por esse Cristo? A não ser que Deus intervenha na sua vida, você está fadado a esperar outras coisas. E Deus, por graça, revela a Simeão e revela também a nós. Essa é a grande soberana ação de Deus. Deus chama para si um povo, e um povo que Ele escolhe na eternidade. Simeão é completamente tomado pelo Espírito. E logo em seguida vem o segundo ponto, de que se aqueles a quem Deus escolhe é revelada a esperança, a esses que foram revelada a esperança, estes também são movidos até ela para celebrá-la. É um fluxo lógico. Aqueles que receberam a revelação dessa esperança necessariamente irão até ela para celebrar essa esperança. Não há possibilidade de alguém receber essa revelação e ficar inerte, sem se movimentar. O Espírito leva essa pessoa ao encontro com Cristo. Olha que coisa interessante o que acontece com Simeão. Versículo 27, movido pelo Espírito. Não era um movimento humano. Simeão recebe não só um chamado de Deus externo, ele recebe a movimentação do Espírito, meu irmão. Eu não sei se você já experimentou isso, mas por favor, considere se você já experimentou o Espírito Santo movimentando o seu coração. Essa é a parte mais importante da existência humana, quando você percebe que você está indo a Cristo, não por um movimento humano calculado, premeditado, mas por uma ação poderosa, irresistível e soberana do Espírito, aonde Ele move o seu coração de maneira extremamente involuntária. É por isso que Nicodemos, um homem, foi conversar com Jesus em João capítulo 3, perguntando: Jesus, como eu faço para ver o reino? Simeão viu o reino pelo movimento do Espírito, e Jesus vai responder exatamente isso. Simeão, você não consegue ver o reino. Nicodemos, você não consegue ver o reino com os seus olhos da carne, você precisa nascer de novo do Espírito. E o Espírito é como o vento, ele sopra para onde ele quer. Assim, o Espírito sopra sobre Simeão e move ele até Cristo. Eu não sei se você percebe no texto o caráter instrutivo de Lucas para explicar a sobrenaturalidade desse evento. É sobrenatural. Simeão não só espera, calcula e vai até Jesus. Ele é arrastado, movido por Deus até lá. Há um intencional arranjo de Lucas aqui. E o autor de Lucas, o autor do texto, ele é muito peculiar. É um autor que se preocupa em detalhar as questões, não por algum tipo de toque escriturístico, mas porque de forma muito intencional, o relato de Lucas, ele é organizado para apontar para questões teológicas. É um relato organizado. Logo no começo do capítulo 1 de Lucas,
Há uma instrução acerca de para quem ele envia, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros das palavras. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas não escolhe palavras aleatórias. Ele intencionalmente coloca fatos, acontecimentos para marcar verdades. Lucas não escolhe que Simeão foi movido pelo Espírito à toa. Aqui ele quer dizer uma coisa. Ele está dizendo, só vai até a grande esperança de Cristo aqueles que o Espírito Santo move. Não é uma ação humana. Você não veio ouvir sobre Jesus porque você tomou uma decisão apenas, mas porque o Espírito Santo moveu seu coração para isso. Há uma ação de Deus para que isso acontecesse. Você não caiu aqui de paraquedas, meu irmão. Você não veio aqui e perdeu seu tempo domingo. Há um movimento do Espírito para ver essa esperança. O texto continua dizendo que ele foi até o templo quando os pais trouxeram o menino para ser apresentado. Aqui há um ponto importante, que naquele contexto os primogênitos eles eram apresentados no templo como os sucessores dos pais, caso houvesse alguma ausência. E é assim que Jesus é apresentado. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Agora que a coisa fica estranha. Simeão ele encontra com a sua grande esperança de vida e ele se dá por satisfeito. Aqui a vida de Simeão cumpriu o seu propósito. Ele disse, acabou, para mim deu. Deus, eu vi o que eu tinha que ver. Eu achei o que eu tinha que achar. Eu encontrei o que eu procurei. A minha esperança foi realizada. Alguns estudiosos do texto, e esse é um ponto importante, traçam esse trecho como uma grande canção de Simeão. No texto original, na língua grega, há uma estrutura gramatical aqui que é literalmente um poema. Simeão ele está cantando aqui. Ele não está só dizendo na congregação. Ele entoa um cântico. Ele entoa um louvor a Deus. Na língua latina ou no latim, esse texto é Nunc Dimittis, um cântico que Simeão ele faz, que significa exatamente isso. Agora despedes. É como se Simeão estivesse cantando um cântico de despedida, dizendo assim, Senhor, agora o Senhor pode me levar. A minha esperança já foi cumprida. Eu não acho que isso seja à toa para o Natal. No Natal a gente olha para o ano que passou e a gente pensa em muitas coisas. A gente pensa no quanto a gente gostaria de ver nossa família crescendo, nossos bens prosperando. A gente tem medo de morrer. A grande verdade é essa. A gente pensa no quanto a gente perderia nessa vida partindo agora. Queria que você pensasse. Se Deus falasse assim, ó, vou levar você, meu irmão, agora. Vou te levar. Você parte em paz ou em guerra com Deus? Em guerra porque você queria ver os seus filhos crescendo, você queria ver a prosperidade da sua casa, você queria ver a sua prosperidade. Ou você diz assim, Senhor, eu vou partir em paz, porque aquilo que eu tinha que ver em vida eu já vi. Ela não é uma mensagem comum para você. De tudo que você poderia esperar nessa vida, a coisa mais importante a ser revelada para você na história é Jesus Cristo. E se você já o viu, basta. Eu não estou dizendo que você deveria desejar a morte. Eu estou dizendo que para você basta. Você viu o que tinha que ver. Você viu a salvação. É uma mensagem de suficiência, de esperança, mas ao mesmo tempo de satisfação naquilo que ele está vendo. Ele viu a Cristo. Nós não temos a materialização do que Simeão viu. Nós não temos um bebê sendo levantado aqui. Nós ficamos com a palavra, mas nós temos o mesmo testemunho do Espírito. Simeão sabia que aquele era o Cristo. Aquele menino não era comum. Você sabe que essa mensagem não é uma mensagem comum, porque o mesmo Espírito que testifica com Simeão, testifica com você. Essa é a mensagem de esperança que você tanto pediu a Deus. Ela veio. E agora, como Simeão, talvez você possa dizer, então agora eu posso ir em paz. E qual que é essa grande mensagem? A consolação do povo.
Aquele povo que andava em trevas viu a luz. Aquele povo que estava perdido em trevas, em pecado, em angústia, ele viu a luz de Cristo. É por isso que no versículo 30 ele está dizendo: os meus olhos já viram a tua salvação, Senhor. O meu pecado já foi perdoado, eu já estou em paz com o Senhor, já experimento a tua presença, já tenho a tua graça. O que mais me falta, Senhor? Toda a minha vida foi satisfeita. Esse é o cântico de Simeão. Essa é a promessa que ele tem. Deus não prometeu a ele uma vida próspera, ele não prometeu uma vida longa. O que ele prometeu para Simeão foi: Simeão, você vai ver a salvação. Essa é a mesma promessa que nós temos na palavra. Você não recebe uma promessa de prosperidade necessariamente. O Evangelho te promete a salvação em Cristo. E se você é como Simeão, movido pelo Espírito, testificado por ele, você vai ter que dizer isso: os meus olhos viram a salvação, agora despede, Senhor. Pode me levar. Eu oro para que Deus não te leve. Eu oro para que Deus não me leve. Eu quero fazer muitas coisas para o reino ainda. Mas tal como Simeão, se você viu a salvação, a maior esperança da história já é sua, meu irmão. Não há mais nada para você aqui. Mais nada. É meio depressivo para você ler Paulo, porque parece que Paulo tem um patamar de esperança muito fora do nosso. Paulo está dizendo, a Ana cantou aqui e ministrou sobre isso. Paulo vai considerar tudo como perda. Ele perdeu a esperança na cidadania romana, ele perdeu a esperança na religião judaica, ele perdeu a esperança na sua cultura grega, ele perdeu a esperança em tudo. Ele só tinha agora uma única esperança, que é Cristo. Essa é a grande ruptura que o Evangelho faz com a gente. Ele faz você ficar desesperançoso, meu irmão. Se você conheceu a Cristo e não se tornou alguém profundamente desesperançoso com essa vida, eu tenho uma terrível notícia para te dar: você ainda não encontrou esperança em Cristo. Há uma grande contradição do Evangelho em te apresentar uma esperança à medida que te abate para a desesperança nessa vida. Você consegue perceber de forma clara que a sua família, os seus bens, os seus estudos, tudo isso é extremamente desesperançoso. Seus filhos vão crescer, seus filhos vão embora, seu trabalho vai acabar, você vai aposentar um dia. E de que vale isso tudo, afinal de contas? A única forma de fugir de um niilismo, de uma forma filosófica que não vê sentido em nada, é quando você encontra uma esperança além desse mundo. Há uma coisa interessante que Simeão segura nos seus braços o grande portal, a grande entrada para uma outra dimensão. Simeão segura nos braços a entrada para uma dimensão que é além da terrena. Não há possibilidade de nós enxergarmos essa esperança nessa vida. É por isso que Simeão, ele é claro: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ele está diante daquilo que Deus preparou durante toda a sua história, revelado de maneira sobrenatural. É um outro mundo. Não é à toa, não é um fato aleatório que Jesus divide a história entre antes e depois dele. É porque antes dele não havia sido revelado essa esperança da forma como foi. Você realmente acha que a história ser dividida por um homem é um fato comum? A história se curvar diante desse homem dizendo assim: existe um antes e um depois do nascimento dele, é algo comum. Você realmente fica inerte ao fato de que Jesus veio à terra e ele separou na história aqueles que são seus e os que não são. Esse é o fato mais importante da história, porque essa é a esperança mais importante da história. Deus move o seu povo a encontrar essa esperança. O texto avança e não só é uma esperança revelada, uma esperança que é movida pelo Espírito, mas é também uma esperança que de alguma forma é bem contraditória. O texto termina de maneira não tão, talvez, animada. É muito ruim, talvez, pensar que Simeão aqui, ele não é aquele politicamente correto, porque ele não vai ficar ali celebrando o tempo todo, ele vai se dirigir aos pais do menino e ele vai dar uma dura advertência, vai dar uma dura afirmação aqui. Ele vai dizer assim: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel. Isso aqui é a parte do texto que desce quadrado. Jesus Cristo é ou a sua pedra angular, ou a sua pedra de tropeço, meu irmão.
Jesus Cristo, ou Ele é a ponte para a vida eterna, ou Ele é a parede para ela. Jesus Cristo, ou Ele separa você do pecado, ou Ele te separa para o juízo. Jesus Cristo não veio para brincar de ser seu amiguinho, Ele veio para ser o seu Salvador e, consequentemente, o seu amigo precioso. Jesus Cristo não veio para que você brincasse com Ele de ser crente. Ele veio para dividir a história. Ele veio para dividir os homens. Ele veio para dividir famílias. Ele veio para dividir amigos. Ele não veio para apenas unir um povo. Duramente, homens e mulheres ao longo da história se perderam no cristianismo por achar que essa era uma mensagem periférica. Ou Jesus Cristo, Ele rompe com todas as coisas da sua vida, ou você ainda não o conheceu de verdade. É por isso que Jesus ele é a ruína para uns. Para alguns, Jesus Cristo é a ruína, porque quando eles olham para Jesus, eles sentem raiva, indignação, afronta, despeito, porque aquele homem dividiu a história e está dividindo a minha vida também. Portanto, Israel tem uma grande questão aqui. Quando Jesus vem com o seu ministério terreno, pregando, expulsando demônio, curando enfermo, alguns israelitas se curvam diante dele dizendo: esse é o rei de Israel. Outros rejeitam esse rei, blasfemam desse rei, crucificam esse rei. Na nossa contemporaneidade não é diferente, você sabe disso. Jesus Cristo ainda permanece sendo revelado na história pela ação do Espírito para muitos Simeões, mas ao mesmo tempo ele continua sendo motivo de ruína para muitos israelitas. Alguns homens e mulheres, ao ouvir sobre Jesus, têm a sensação de que a vida deles vai ser completamente destruída se decidirem por esse homem e preferem correr para longe. Só que se você é um desses que tem corrido de Jesus, por favor, você está correndo para a ruína. Você não está fugindo de alguém que é passível de ser enganado, menosprezado. Você está diante da sua única salvação e esperança para toda a eternidade. Não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outra mensagem. Eu poderia tentar gritar com você aqui, virar cambalhota, te chacoalhar para te explicar o seguinte: aonde você tem colocado sua esperança, que não seja Cristo, é um lugar extremamente perigoso e vai te levar para a ruína, seja qual for. Mas pastor, é minha família. A família não é motivo de esperança para a eternidade, ela acaba. Pastor, você não tem família? Não tenho, tenho uma esposa e 2 filhos, muito bonitos por sinal. Mas mesmo tendo uma família que eu tanto sonhei, tanto amei, em vários momentos da vida, eu pensei, meu Deus, eles vão crescer, ou eu ou a Ana vai morrer primeiro, um dos dois vai primeiro, e depois? Qual é o sentido da existência depois que isso tudo vai embora? Para onde a esperança que eu tanto depositei nessa família, ela vai? Seu trabalho, uma hora você vai aposentar, ou não, depende do INSS, depende de onde você coloca essa aposentadoria, mas de alguma forma você vai parar de trabalhar, suas forças vão embora. Um dia você vai se ver no leito de hospital, sem poder se levantar, sendo cuidado, pensando assim: bom, não tenho mais esperança, não consigo me levantar mais, minha força foi embora. E agora? Já viu aquele poema? E agora, José? É isso. E agora, José? A luz apagou, a festa acabou. A esperança em Cristo, ela transcende as limitações da vida. É por isso que Simeão, ele é categórico em dizer: agora eu posso ir, porque se eu for agora, eu tenho aonde colocar a esperança no leito da morte. Nenhuma esperança, quando a sua senha bater, vai te ajudar, meu irmão. Num leito de hospital, o máximo que a sua família pode fazer é te levar um refrigerante, um suco de uva, te fazer um carinho na cabeça, mas nada te garante a eternidade como Cristo. Quando o seu emprego for embora e a provisão acabar, fica Cristo. Quando a sua saúde, sua família também forem, fica Cristo. Por isso que essa é a esperança do Natal, uma esperança que não se vai com as coisas dessa vida, e por isso que é a ruína de Israel. Aqui o texto ele é duro, porque ele vai dizer: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição.
Jesus, ele leva os homens à contradição. Qual contradição? Homens que buscam pela esperança na vida e que rejeitam a única esperança verdadeira. Homens que clamam por salvação e por ajuda, mas quando a salvação e a ajuda chegam, eles rejeitam. Homens que clamam por alívio da alma, mas quando Cristo aparece, eles rejeitam esse alívio. Alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É aqui que a gente separa as coisas. Se você é alguém que quer esperança de verdade, alívio de verdade ou não. É por isso que essa contradição, ela acontece para que o seu coração seja manifesto. Jesus, ele expõe quem você é de verdade. Ele expõe você, não para o seu mal, mas porque diante de Cristo, a sua identidade verdadeira é exposta. Você é escancarado diante dele. Você pode fingir bem para quem você quiser. Seus pais, sua família, seu marido, sua esposa, quem você quiser. Mas diante dele, se você não o tem como grande esperança, essa contradição vai ser tão grande dentro de você que isso vai ser alvo de exposição dos seus pensamentos diante dele. Você vai se enxergar de verdade. Assim, não, é isso que eu quero, ou é aquilo. Jesus, ele tem essa eficácia de ir aonde nenhum tratamento emocional vai. Ainda que sejam muito importantes esses tratamentos, ok? Não estou sendo contra, muito pelo contrário. Camila que o diga, é a nossa psicóloga favorita aqui da igreja. A gente não é contra isso, mas há uma intervenção de Deus nessas coisas que nenhuma coisa acontece, que nenhuma ferramenta humana vai. Ele expõe os pensamentos do seu coração. Ele prova eles. É aquela velha história. O israelita é israelita até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele tem duas opções. Ou ele rejeita o verdadeiro Israel, que é Jesus, ou ele nega a si mesmo como israelita. Trocando em miúdos, ou você é crente ou não é, meu irmão. Ou você é cristão ou não é. Quando Jesus vem para Israel, Israel está enrolado, porque acabou a farsa. Acabou. Ou é ou não é. Jesus vem para peneirar, galera. Assim, vamos embora, Israel. Ou é ou não é povo de Deus? Decide aí. Da mesma forma, Jesus vem para você dizendo assim, e aí? Ou vai ou racha? Está comigo ou não? Portanto, nós encerramos esse momento com essa dura palavra que Simeão dá a Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. Palavra de ânimo de Simeão aqui. A palavra que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Maria talvez aqui não tenha ideia do que Simeão está falando. Simeão é doido, uma espada atravessar minha alma. O texto não mostra Maria tendo consciência do que ele está dizendo, mas é uma clara profecia dizendo, Maria, você vai sofrer por causa desse menino. E quantos de nós não temos a espada atravessando a alma por causa de Cristo? A ideia do texto é, Jesus Cristo talvez vai lhe causar sofrimento, meu irmão. Como? Não sei. Assim como Maria não sabia qual era o dela, você talvez não saiba qual é o seu. Mas a grande questão do texto e o grande conforto é que se esse texto terminasse aqui agora, a gente estava muito enrolado. Era só sofrimento que nos espera. A grande verdade do texto é que Lucas é um evangelho inteiro. E essa mesma espada que atravessa o coração de Maria, ressuscita ao terceiro dia e vence a morte. É bonito ver como o texto de Lucas, ele é especial na sua composição por blocos. E ele não está preocupado aqui em revelar toda a trama da história logo de cara. Mas a história precisa ser revelada para você. Essa espada que atravessa o peito de Maria não é para a morte. Assim como o sofrimento que você enfrenta em Cristo aqui nessa vida, também não é para a morte. Não é para você ir para o inferno e sofrer pro resto da vida. É para que você veja quem Ele é de verdade. Talvez Maria, nessa experiência de ter uma espada atravessando sua alma, percebeu que Jesus não era só o seu filho, mas era o Salvador do mundo. Olha que doideira para Maria. Aquele menino que ela criou, cuidou, amou, morrendo na cruz, mas não era o filho dela morrendo na cruz. Era o Messias morrendo na cruz. Olha o dilema de Maria. O meu filho está morrendo na cruz. E ela tem que virar uma chave na cabecinha dela. Não é o filho mais.
é o Salvador da humanidade. É um pouco do que a gente passa quando a gente larga a ideia de um Jesusinho amigo, amiguinho, coleguinha, para o Salvador da nossa vida. Dá uma corroída por dentro. Eu queria que a gente encerrasse agora participando da ceia, porque ele prometeu que até ele voltar, a gente deveria participar desse momento de ceia. Aqui há outro milagre da história. Jesus ele vem, morre, ressuscita ao terceiro dia, mas ele promete que volta. E ele deixa para nós sinais visíveis do seu retorno. A ceia é exatamente isso. É um sinal visível de que ele volta. Pastor, não acredito. Paga para ver. Prova e veja. A ceia sempre foi ao longo da história um sacramento fortalecedor, de manutenção, de fortalecimento, de amadurecimento do povo. Quantos irmãos e irmãs ao longo da história participaram da ceia e aquela esperança que havia se perdido volta como chama fumegante no coração. Aqueles irmãos que estão frios na fé, a ceia é para você, meu irmão. Quanto tempo que você não ceia? Um ano, 2, 3, 4, 5? Está na hora de voltar para casa, de voltar a ter esperança de verdade no Evangelho de Jesus Cristo. Você que ceou mês passado, você vai cear de novo, e de novo, e de novo, até a volta dele. Essa é a grande expectativa que nós temos. Não há motivo maior de esperança do que esse. Domingo após domingo eu queria cear. Está faltando só recurso, um dia a gente chega lá. A ceia não precisa acontecer uma vez por mês. A gente o faz por questões logísticas. Mas que bom é poder olhar para o corpo e sangue de Cristo, não transformados, mas simbolizados, e pensar, ele volta. E se eu não ver ele voltar, agora eu me despeço, porque eu posso ir em paz. É uma bela canção de Simeão, quando ele diz que agora ele pode ir porque os seus olhos já viram a salvação. Eu queria que você participasse da ceia dessa forma, pensando assim, Deus, eu não queria ir embora, mas por causa do que o seu filho fez, por causa do que eu tenho, eu queria esperar o Senhor voltar, mas se não der, eu estou bem com o Senhor.